Bem, vamos continuar nossa conversa vendo então os ciclos e as transposições. Para isso, tomemos R elementos do conjunto que vai de 1 até N, chamados então I1, I2 até IR. Nós vamos denotar como sendo, abre parênteses, I1, I2, IR, fecha o parênteses, a seguinte permutação de σn, que é aquela que manda o IJ em IJ mais 1, se o J estiver entre 0 e R, que manda o IR no I1 e que age como a identidade para todos os elementos em que ela ainda não foi definida. Nós vamos chamar esse elemento de σn de um ciclo de comprimento R, ou ainda de um R-ciclo. Nós vamos dizer também, por simplicidade, que um 2-ciclo é uma transposição em σn. Algumas observações já podem ser feitas. Comecemos então com a primeira, que diz que é de verificação imediata que o inverso de um ciclo I1, I2 e R pode ser representado por IR, IR-1 e 1. Deixaremos essa conta para você que nos assiste. Outro fato notável é que a representação de ciclos é ambígua. Isto porque um mesmo R-ciclo I1, I2 e R representa um elemento de σn para todo σn cujo n seja maior ou igual do que R. Será o contexto, portanto, que vai nos indicar a que grupo de permutação esse elemento pertence. Outro suposto defeito da nossa notação para ciclos é que a representação de ciclos não é única. Por exemplo, todo um ciclo de σn denota a permutação identidade. Além disso, se eu tomo um R-ciclo tal no σn e um elemento K de modo que tal de K não seja K, ou seja, de modo que K não seja um ponto fixo para tal, então necessariamente a tal se escreve desta forma, ou seja, K, tal de K, tal quadrado de K, até tal R-1 de K. Este resultado pode parecer complicado, mas ele não o é. De fato, o que ele nos diz é que nós podemos girar um R-ciclo obtendo sempre o mesmo. Por exemplo, vamos pensar no R-ciclo com R igual a 3, cujos elementos são 1, 2 e 3. Se eu tomo o K como sendo 2, eu tenho tal de 2 igual a 3. Logo, tal de 2 é diferente de 2 e, portanto, o 2 não é um ponto fixo para esse 3-ciclo. Além disso, este ciclo 1, 2, 3 pode ser reescrito da seguinte forma: 2, 3, 1. Veja que o 3 é o tal de 2 e que o 1 é tal ao quadrado de 2. Deixaremos para que você que nos assiste o trabalho de fazer outros exemplos até se convencer de que esse resultado é verdadeiro. Alertamos que ele será muito importante para a demonstração do teorema principal que faremos em seguida. Vejamos então o que são permutações disjuntas. Sejam σ1, σ2, σr, R permutações do grupo simétrico σn. Nós vamos dizer que essas permutações são disjuntas se para todo elemento K pertencente ao conjunto que vai de 1 até N, nós tivermos o seguinte, que se K não for um ponto fixo para σi, então o K necessariamente precisa ser um ponto fixo para σj. Para todo J diferente de I, evidentemente, com I e J entre 1 e R. Em outras palavras, nós dizemos que essas permutações são disjuntas se uma delas mover um dos pontos do conjunto de 1 a N, então todas as outras necessariamente não moverão esse ponto. Lembramos que, dadas duas permutações sigma e tal do grupo simétrico σn, elas comutam se sigma composto com tal coincidir com tal composto com sigma. Não é necessariamente verdade que permutações que comutam sejam disjuntas.
Por exemplo, toda permutação, com exceção da identidade, comuta consigo mesma, mas evidentemente, por não ser a identidade, não é disjunta de si. Por outro lado, duas permutações comutam se forem disjuntas. Esse resultado é uma consequência do teorema que provaremos adiante, que é o teorema principal, e também do fato de que ciclos disjuntos comutam. E é exatamente isso que veremos agora, que ciclos disjuntos comutam. Vamos à prova. Sejam sigma igual a I1 até IS e tal igual a J1 até JR, ciclos disjuntos de sigma n. Como sigma e tal são supostos disjuntos, para quaisquer L no conjunto que vai de 1 até S e T no conjunto que vai de 1 até R, nós temos necessariamente IL diferente de JT. Se o L pertencer ao conjunto que vai de 1 até S menos 1, nós temos essas duas igualdades. Ou seja, sigma de tal calculado em IL é sigma de IL. Porque como IL não pertence ao conjunto dos pontos não fixos por tal, necessariamente tal de IL é IL. Mas sigma de IL é IL mais 1 nesta condição. Da mesma forma, tal de sigma de IL é tal de IL mais 1, porque sigma de IL é IL mais 1. Mas tal de algo que é um ponto fixo para ela continua sendo um ponto fixo. Também, se o L coincidir com S, temos o seguinte, que sigma de tal de IS é sigma de IS, porque, mais uma vez, tal aplicado em um seu ponto fixo resulta um ponto fixo. Por outro lado, sigma de IS coincide com I1. Também, tal de sigma de IS é igual a tal de I1, porque sigma de IS é I1, mas tal de I1 é I1. Portanto, nós concluímos que sigma composto com tal calculado em I é igual a tal composto com sigma calculado em I para todo I pertencente a esse conjunto, que é composto por I1, I2 até IS. Da mesma forma, nós temos que sigma composto com tal calculado em J é igual a tal calculado com sigma em J. Para todo J nesse conjunto, que é composto por J1, J2 até JR. Por fim, basta observar que se tomarmos um elemento no complementar da união de I com J relativamente ao conjunto que vai de 1 até N, esse elemento vai ser tanto fixo por sigma quanto por tal, e, portanto, sigma e tal comutam. Vamos então enunciar e demonstrar o teorema principal desta parte. Ele diz que toda permutação do grupo simétrico sigma n, com exceção da identidade, se escreve como um produto de ciclos disjuntos, sendo que cada um desses ciclos tem comprimento no mínimo 2. Além disso, tal escrita vai ser única a menos da ordem dos fatores, dado que ciclos disjuntos comutam. Vamos à prova. Começaremos demonstrando a existência de uma decomposição que cumpre os requisitos acima. Para isso, tomaremos uma permutação sigma no grupo simétrico sigma n, que não é a identidade, e definiremos, a partir de sigma, a seguinte relação no conjunto que vai de 1 até n. Diremos que x está relacionado com y, se e somente se y for sigma elevado a m de x para algum m em z. Nossa primeira afirmação é que essa relação, de fato, é uma relação de equivalência no conjunto que vai de 1 até n. Para provar isso, consideraremos três números x, y e z no conjunto que vai de 1 até n e começaremos provando a reflexividade da relação. Para isso, basta notar que x é a identidade aplicado em x, que é sigma elevado a zero aplicado em x, e que, portanto, x está relacionado com x. Depois disso,
vejamos a simetria dessa relação. Para tanto, suporemos que x está relacionado com y. Sob essa hipótese, existe m inteiro, tal que y é sigma elevado a m de x. Desse modo, dado que sigma é uma bijeção, sigma menos m de y é x, e, portanto, y está relacionado com x. Por fim, vejamos a transitividade dessa relação. Para tanto, tomemos x, y e z da seguinte forma: x relacionado com y e y relacionado com z. Sob essas hipóteses, sabemos que existem m e r inteiros, tais que y é sigma elevado a m de x e z é sigma elevado a r de y. Mas então, z é sigma elevado a r de y, que é sigma elevado a r de sigma elevado a m de x, que é sigma elevado a r mais m de x. E, portanto, o x também está relacionado com o z. Essas três propriedades garantem que nossa relação é realmente uma relação de equivalência. Chamaremos as classes de equivalência dessa relação, B1, B2, Bs, de órbitas de sigma. Como em toda relação de equivalência, aqui tais classes de equivalência induzem uma partição do conjunto N. Além disso, se o x for um elemento de uma das classes, necessariamente a classe se escreve da seguinte forma: sigma elevado a m de x para todo o m nos inteiros. A menos de trocar a ordem das classes que acabamos de ver, podemos supor que B1, B2 e BR, com o R entre 1 e S, são as órbitas de sigma que contêm mais do que um elemento. Vale notar que este R é pelo menos 1, porque estamos supondo que sigma não é a permutação identidade. Bem, para cada J entre 1 e R, definiremos a seguinte permutação sigma-J. Ela enviará um x em sigma de x, se esse x pertencer à classe de equivalência BJ, e ela agirá como a identidade caso contrário. Bem, o primeiro fato que precisamos verificar sobre essas sigmas é que, de fato, elas são uma permutação. Para tanto, é suficiente verificarmos que a imagem de sigma j restrita a BJ coincide com BJ, porque a imagem do complementar de BJ, evidentemente, é o complementar de BJ. Do modo como sigma j foi definida, temos que a imagem de sigma j restrita a BJ coincide com a imagem de sigma restrita a BJ. Portanto, é suficiente verificarmos que a imagem de sigma restrita a BJ coincide com BJ. Pois bem, a imagem de sigma restrito a BJ é um subconjunto de BJ, porque sigma de x pertence a BJ sempre que x pertence a BJ, dado que BJ é o conjunto das potências inteiras de sigma calculadas em x. Por outro lado, se o y é um elemento de BJ, sabemos que existe um x no conjunto que vai de 1 até n, de modo que y é igual a sigma de x. Isto pelo fato de que sigma é uma bijeção. Logo, x está relacionado com y e, consequentemente, x pertence a BJ. Desta forma, o y que coincide com sigma de x pertence à imagem de sigma restrita a BJ. Dessa forma, concluímos que BJ é também um subconjunto da imagem de sigma restrita a BJ e que, portanto, o BJ coincide com a imagem de sigma restrita a BJ. Outro fato que precisamos observar é que sigma j não é a permutação identidade. Bem, de fato, existem pelo menos dois elementos distintos em BJ, devido à forma como esses foram tomados.
Ou seja, existe um número inteiro L, de modo que x pertencente a BJ não é um ponto fixo para σL. Entretanto, se sigma de x é x, pode-se mostrar por meio do princípio de indução fraca que sigma elevado a m de x coincide com x para todo inteiro m. Logo, isso mostra que se x não é um ponto fixo para sigma L, então x não é um ponto fixo para sigma. E, consequentemente, x não pode ser um ponto fixo para sigma j. A existência de um ponto não fixo para sigma j garante que sigma j não é a permutação identidade. Além disso, temos que as sigma j são permutações disjuntas. De fato, os conjuntos B1, B2 até BR são 2 a 2 disjuntos, justamente por fazerem parte de uma partição do conjunto que vai de 1 até N. Além disso, sigma j só movimenta os elementos de BJ, pois age como a identidade no complementar deste conjunto. Isto prova que sigma 1 até sigma R são realmente permutações disjuntas. Um fato bastante importante é que sigma é o produto de sigma j, ou seja, sigma é o produto para j igual a 1 até R de sigma j. Mais uma vez, lembramos que B1, B2 até BS, que são as classes de equivalência da relação de equivalência que definimos no início, formam uma partição do conjunto que vai de 1 até N. Dessa forma, se o x pertence ao conjunto que vai de 1 até N, necessariamente deve haver algum inteiro k entre 1 e S, de modo que x pertença a BK. Nós temos duas possibilidades para esse inteiro k. A primeira delas é que k seja maior do que R. Nessa situação, BK possui um único elemento, que é o próprio x pertencente a BK. Portanto, x deve ser um ponto fixo para sigma. E também, x deve ser um ponto fixo para toda sigma j com j entre 1 e R. Logo, o produtório para j igual a 1 até R de sigma j, quando calculado em x, gera x, bem como sigma de x é x. A segunda possibilidade é de k ser menor do que ou igual a R. Nessa situação, dado que BK possui no mínimo 2 elementos, necessariamente x pertencente a BK não é um ponto fixo para sigma k. Dado que sigma 1, sigma 2 até sigma R são disjuntas, em particular, x é um ponto fixo para sigma j se k for menor do que j. Logo, o produtório para j igual a 1 até R de sigma j, quando calculado em x, coincide com o produtório para j igual a 1 até k de sigma j, produto com o produtório para j igual a k mais 1 até R de sigma j, calculado em x. Mas esta parcela fixa x. Portanto, isso equivale ao produtório para j igual a 1 até k de sigma j evaluado em x. Se separarmos o último termo desta parcela, sigma k, sabemos que sigma k de x é sigma de x e, portanto, podemos reescrever esse termo desta forma. Ou seja, produtório para j igual a 1 até k menos 1 de sigma j evaluado em sigma de x. Dado que x pertence a BK, necessariamente sigma de x pertence a BK. Em particular, sigma de j calculado em sigma de x coincide com sigma de x para todo j menor do que k. E, portanto, o produtório para j igual a 1 até R de sigma j, quando calculado em x,
como vimos, coincide com o produtório para j igual a 1 até k menos 1 de sigma de j, calculado em sigma de x, resulta em sigma de x. O fato fundamental é que cada sigma j é um ciclo. Bem, seja x um elemento de bj com j entre 1 e r. Nós temos que bj é um conjunto finito e, portanto, existe um menor inteiro d, de modo que sigma elevado a d de x coincide com sigma elevado a t de x para algum t que tanto pode ser zero quanto um elemento entre 1 e d menos 1. Uma vez que sigma elevado a d menos t de x é x e que d menos t pertence ao conjunto que contém 1, 2 até d, necessariamente t deve ser zero e, portanto, x deve ser um ponto fixo para sigma elevado a d. Dessa forma, temos que x, sigma de x, sigma ao quadrado de x, até sigma d menos 1 de x, é um ciclo bem definido de comprimento mínimo 2. Notamos agora que se sigma elevado a m de x pertence a bj, então o algoritmo da divisão de Euclides garante que podemos escrever este m como sendo a vezes d mais b, com b igual a 0, ou b entre 1 e d menos 1. Portanto, temos que sigma elevado a m calculado em x é igual a sigma elevado a b mais a vezes d calculado em x, que é igual a sigma elevado a b composto com sigma elevado a d calculado em x, que é igual a sigma elevado a b de x, que é um elemento deste conjunto. Consequentemente, a órbita bj de sigma coincide com x, sigma de x, sigma quadrado de x, até sigma d menos 1 de x. E, portanto, sigma j é exatamente este deciclo. Desse modo, sigma igual ao produtório para j igual a 1 até r de sigma j é uma maneira de escrever sigma em ciclos disjuntos, sendo que cada um desses ciclos tem comprimento mínimo igual a 2. Notamos que essa demonstração de existência da decomposição é uma demonstração que nos fornece um algoritmo para encontrar uma decomposição de sigma em ciclos disjuntos, que, logo em seguida, veremos ser única a menos da ordem dos fatores. De fato, devemos proceder da seguinte maneira. Tomamos um elemento entre 1 e n que não é um ponto fixo para sigma e, então, estabelecemos sua órbita, ou seja, calculamos sigma iterativamente nesse valor. Obteremos, então, um ciclo que pode ou não esgotar os elementos não fixos por sigma. Se este ciclo tiver esgotado tais elementos, não temos mais o que fazer e, portanto, nossa sigma original já era um ciclo. Caso contrário, deve haver outro ponto não fixo por sigma que não apareceu neste ciclo. E então reproduziremos o processo que acabamos de descrever neste novo ponto. E assim sucessivamente até que esgotemos todos os pontos não fixos fora de algum desses ciclos que estaremos criando. Vamos então à demonstração que garante a unicidade da decomposição que acabamos de ver. De fato, veremos que a escrita anterior para sigma como produtos disjuntos é única a menos da ordem dos fatores. É importante ressaltar que esta frase a menos da ordem dos fatores se deve ao fato de que ciclos disjuntos comutam, como já vimos. Antes de provar essa afirmação, demonstraremos o seguinte fato, que será fundamental. Ele diz que,
para K entre 1 e R, se tivermos que o produtório para J igual a 1 até K de sigma J seja igual ao produtório para J igual a 1 até S de tal J, em que tal 1 até tal S são ciclos disjuntos, então necessariamente S igual a K. Ou seja, necessariamente o extremo superior deste produtório deve coincidir com o extremo superior deste produtório. Ou seja, ainda devemos ter o mesmo número de ciclos disjuntos. Para isso, usaremos nosso velho e conhecido princípio de indução fraca, assim como segue. Comecemos com a base de indução. Para K igual a 1, suporemos que σ1 se escreva como o produtório para J igual a 1 até S de tal J, em que tal 1 até tal S são ciclos disjuntos. Bem, dado que a órbita B1 possui ao menos 2 elementos, existe x em B1 que não é um ponto fixo para σ1. Bem, por tal 1 até tal S serem ciclos disjuntos, deve existir um único U entre 1 e S, de modo que σ1 de x coincida com tal U de x. Sem perda de generalidade, isso porque, usando o fato de que ciclos disjuntos comutam, podemos rearranjar esses termos, nós podemos supor que o nosso U que sabemos existir coincide com o termo final, que é S. Afirmamos que σ1 elevado a K calculado em x coincide, portanto, com tal S elevado a K calculado em x para todo K nos inteiros. Nós vamos verificar essa afirmação também por meio do princípio de indução fraca, mas somente para os inteiros positivos, porque a prova para os inteiros negativos é exatamente a mesma, claro, guardadas as evidentes alterações. Vejamos a base de indução para este fato. Nós temos que a identidade calculado em x é x, e que, portanto, σ1 elevado a zero calculado em x é x, e tal S elevado a zero calculado em x é x. Além disso, como já vimos, σ1 de x coincide com tal S de x. Já o passo de indução faremos da seguinte forma. Nós suporemos que valha σ1 elevado a k calculado em x igual a tal S elevado a k calculado em x para algum natural k. Bem, uma vez que ciclos disjuntos comutam, podemos ver facilmente que σ1 tal S é exatamente tal S σ1. Para tanto, é suficiente observar esta igualdade que iguala σ1 com o produto de tal J's. Logo, podemos mostrar também por meio do princípio de indução fraca, mas deixamos essa verificação para você que nos assiste, que σ1 de tal S elevado a L calculado em x coincide com tal S elevado a L de σ1 calculado em x para qualquer que seja L natural. E, portanto, vale esta igualdade. Bem, σ1 elevado a k mais 1 calculado em x é σ1 calculado em σ1 elevado a k de x. Mas isto é, pela hipótese de indução, σ1 calculado em tal S elevado a k de x. Usando o fato que vamos deixar para que você demonstre, temos que isso coincide com tal S elevado a k de σ1 de x. Mas sabemos, pela base de indução, que σ1 de x coincide com tal S de x. E, portanto, este termo coincide com este. Mas este termo nada mais é do que tal S elevado a k mais 1 calculado em x. E, portanto, nossa afirmação de fato procede. Dessa forma, a órbita de x com relação a tal S é precisamente B1. E, além disso, tal
tal S calculado em Y coincide com σ1 calculado em Y para todo y em B1. Isto porque, como y é igual a σ1 elevado a L calculado em x para algum L inteiro e σ1 elevado a L de x coincide com tal S elevado a L de x, necessariamente σ1 calculado em Y coincide com σ1 elevado a L mais 1 calculado em x, que por sua vez coincide com tal S elevado a L mais 1 calculado em x, que também é igual a tal S calculado em Y. Uma vez que tal S é um ciclo, ele só pode possuir uma única órbita não trivial, que deve ser B1. De fato, uma vez que tal S é algo da forma I1, I2 até IF, como órbitas distintas são disjuntas, uma outra órbita BJ de tal S precisaria conter um elemento Z pertencente ao complementar do conjunto I1, I2 e F relativamente ao conjunto que vai de 1 até N. Entretanto, qualquer elemento desta forma é um ponto fixo para tal S e, portanto, BJ seria trivial. Consequentemente, tal S de Y deve ser Y para todo ponto Y que não pertença a B1. Logo, dessas duas observações, temos que tal S deve coincidir com σ1, mas também σ1 coincide com o produtório para J igual a 1 até S de tal J. Fazendo uso da lei do cancelamento, temos que o produtório para J igual a 1 até S menos 1 de tal J deve ser a identidade e, portanto, a igualdade σ1 igual a identidade composto com tal S implica S igual a K igual a 1. Vamos então ao passo de indução. Suporemos para algum K entre 1 e R que valha que se o produtório para J igual a 1 até K menos 1 de σJ coincida com o produtório para J igual a 1 até S de tal J, em que o S é um número natural e tal 1 até tal S são ciclos disjuntos, então S deve coincidir com K menos 1. Seja então o produtório para J igual a 1 até K de σJ igual ao produtório para J igual a 1 até um S' pertencente aos naturais de tal J, em que tal 1 até tal S' são ciclos disjuntos. Se X for um elemento de BK, necessariamente X não é um ponto fixo para σK, e então, como σ1, σK são disjuntos, o produtório para J igual a 1 até K de σJ, quando calculado em X, coincide com σK calculado em X, que também é o produtório para J igual a 1 até S' de tal J calculado em X. Mais uma vez, por tal 1 até tal S' serem disjuntos, deve existir um único U entre 1 e S', de modo que σK de X coincida com tal U de X. Também, sem perda de generalidade, por conta da comutatividade de ciclos disjuntos, podemos supor o U igual ao S. Da mesma forma que fizemos na base de indução, concluímos então que tal S coincide com σK e, portanto, o produtório para J igual a 1 até K menos 1 de σJ coincide com o produtório para J igual a 1 até S' menos 1 de tal J. Por conta da hipótese de indução, temos que S' menos 1 deve coincidir com K menos 1, ou seja, S' deve coincidir com K e, portanto, segue a nossa afirmação.
Finalmente, vejamos que a escrita anterior para sigma como produto de ciclos disjuntos é única. Suponhamos que tal 1 até tal S sejam ciclos disjuntos de modo que valha esta identidade, ou seja, de modo que sigma se escreva como produto de sigma j e como produto de tal j. Devido ao fato que acabamos de demonstrar, necessariamente S deve coincidir com R. E, portanto, o produtório para j igual a 1 até R de sigma j deve ser, na verdade, o produtório para j igual a 1 até R de tal j. Se um ponto x pertencente à órbita BR é um ponto não fixo para sigma R, necessariamente deve existir um único U entre 1 e R, de modo que sigma R de x seja tal U de x. Sem perda de generalidade, como já fizemos, podemos tomar o U como sendo R. Assim, repetindo mais uma vez o argumento que usamos acima, tal R deve coincidir com sigma R e, portanto, o produtório para j igual a 1 até R menos 1 de sigma j deve coincidir com o produtório para j igual a 1 até R menos 1 de tal j, devido à lei do cancelamento. Indutivamente, nós obtemos que tal j deve coincidir com sigma j para todo j entre 1 e R. E assim segue a unicidade da fatoração.